Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Ah, é fácil esse, né? Então vamos lá. Olha, eu acho que a versão aqui vai estar na NVI, então o que eu vou dizer pode ser que esteja um pouquinho diferente, mas não quer dizer que o contexto muda, tá? E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Jesus Cristo e fez com que ele se assentasse ao lado direito no mundo, ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, força e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesta era e na era que há por vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Amém? Quando nós lemos esse versículo, não sei se você teve já a oportunidade de lê-lo, talvez a gente passe por ele desapercebido quando a gente tem uma missão de ler o livro, uma carta toda. Parece que a gente quer correr para saber o que aconteceu. E às vezes a gente não se atenta a algumas coisas que Jesus está falando por meio do apóstolo, por meio de outra pessoa que escreveu uma carta. E passamos direto por isso até chegar no final para simplesmente pegar o contexto do que estava acontecendo naquele tempo. Mas há algo precioso nessa palavra aqui, há poder. E ele disse aqui que há poder naqueles que creem no nome dele. E qual poder? Falo de dunamis. É o poder que ressuscitou Jesus. Esse mesmo poder está em nós. Por que ele diz isso? Porque ele diz que ele deu Jesus ao corpo. E quem é o corpo? Somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. E outro fato interessante é que ele diz que Cristo reina sobre todas. Quando fala todas, não tem nenhuma que escapa. Todas as autoridades desta era, da era por vir, seja mundo celestial, seja natural, é todas. E o que ele fala? Que nós somos corpo dele. Ou seja, nós reinamos com ele. Nós temos essa mesma autoridade, porque o corpo faz parte da cabeça. Ou existe alguém que ande com uma cabeça e não ande com o seu corpo? Não existe. Então Jesus, ele nos traz para dentro disso, que Deus colocou ele, e ele fala, cara, eu quero os meus. Eu quero aqueles que creem em mim junto comigo. Queridos, isso há um grande poder nisso. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu coloquei um título na palavra, porque isso significou muito para mim. O título é assim, ó: somos parte de Cristo, e isso muda tudo. Muda tudo, quando nós entendemos que nós somos parte de Jesus. Quando nós entendemos que essa autoridade grandiosa, maravilhosa, conta com a gente, e nós temos ela em nós. Mas eu quero trazer primeiro, trouxe isso para que você guarde isso no seu coração, porque nós iremos durante toda a ministração lembrar algumas coisas deste versículo. Mas eu quero te trazer para uma realidade preocupante nos dias de hoje, em que não fere só as pessoas que não conhecem Jesus, mas tem ferido as pessoas que também conhecem Jesus. E eu fico um pouco assustado, porque nós não percebemos que nós às vezes estamos com esses pensamentos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Todos aqui, acho que 100% das pessoas que estão aqui, estão vendo que o mundo está cada vez pior. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas bárbaras que é chegado todos os dias nos noticiários. E até mesmo aqui na nossa cidade, vimos recentemente o caso daquela moça
que era aqui da nossa região, que atrocidade, que coisa perversa, e todos nós ficamos assim: Jesus, por que está acontecendo tudo isso? Por que tem tanta destruição, tanta maldade, tanta desordem? E às vezes nós trabalhamos com pessoas que não conhecem Jesus, e elas falam: esse mundo já era, isso aqui está perdido, isso aqui acabou, isso aqui é daqui para pior. E aí nós pegamos alguns versículos que diz que o mundo jaz do maligno, que Satanás é o Deus desta era, que ele é o príncipe dos ares, que comanda algumas coisas. Só que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós pensamos sobre isso, porque nós temos Jesus, e isso muda tudo. E às vezes nós mesmos, os crentes, aqueles que creem em Jesus, se pegam nessa situação e têm o sentimento de que parece que nós estamos perdendo e não vemos a hora. Jesus, volta logo para eu sair deste mundo perverso. É como se a gente quisesse que o avião do Senhor parasse aqui, para a gente montar, sair fora e falar assim: ufa, escapei, agora pode tacar fogo, acabar com este planeta, pode acabar, porque eu sabia que ia ter uma derrota mesmo. Cara, eu quero te dizer uma coisa, não é isso que Jesus diz. Ele diz que o mundo jaz do maligno, mas ele tem um reino que invadiu esta terra já, e ele veio para tomar a posse disso. Como tomar a posse? Em Gênesis diz que Adão deveria multiplicar e dominar a terra. Todos conhecem isso. E ele errou, e ele pecou, e ele perdeu isso. Ele perdeu o direito de dominar a terra, então o pecado entrou, e com o pecado entrou a morte, e uma legalidade para que Satanás, caído, derrotado, pudesse agir neste mundo, que é essa era. Então esta era começa do dia em que Adão e Eva pecaram, e esta era irá até o dia que a segunda vinda de Cristo vai se romper esta era. E ele tem um domínio, ele tem uma autoridade. Só que Jesus veio, cara. E eu quero ler para você 2 versículos só para contextualizar isso. Não precisa nem abrir. É Efésios 2, do 2 ao 3, e 2 Coríntios, do 4 ao 4. Diz o seguinte: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que controla os desobedientes a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo com que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. 2 Coríntios 4:4 diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão, e Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Por que eu li esses versículos? Para confirmar para você que realmente existe algo que domina este mundo. Mas aqui nesses 2 versículos nós vemos algo interessante. Aqui ele fala que ele governa os desobedientes, ou seja, aqueles que não obedecem a Jesus, aqueles que não querem seguir a Jesus, e os incrédulos, aqueles que não acreditam que Jesus é o Senhor. Há poder em cima dessas pessoas, antes em todas, mas a partir do momento que Jesus veio, não mais em todas. E eu quero falar um pouquinho sobre reino para você, porque todos conhecem, porque graças ao Senhor Jesus, aqui tem sido pregado o evangelho do reino, as boas novas do reino. Foi isso que Jesus mandou que nós pregássemos, as boas novas do reino. E aqui tem sido falado bastante sobre reino. Amém? E reino, como todos já sabem aqui, a palavra basileia significa governo. E Jesus disse em Mateus 12:28 o seguinte: é chegado o reino de Deus. Ele disse: é chegado. Ou seja, se rompeu algo, não existia nesta era, mas ele chegou com o seu poder e sua autoridade e disse: é chegado. Ele invadiu
Satanás. E no versículo seguinte, 12, 29, eu vou abrir aqui para você, não precisa abrir, eu leio aqui, rapidinho. Diz assim, ó: como alguém pode entrar na casa do homem forte, levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar os bens dele. Jesus disse isso para Satanás. Como assim Jesus disse isso para Satanás? Quem é o homem forte nesta pequena parábola de Jesus? É Satanás. A casa é o mundo. E os bens somos nós. Então Jesus, entrando com o seu governo, que ele disse, é chegado o reino de Deus, que é governo, ele amarrou a autoridade que Satanás tinha sobre todas as pessoas, e agora nós temos acesso a este reino. Amém? Nós temos esse acesso. Jesus rompeu, ele veio para destruir o sistema caído que Satanás inseriu na terra. Falou: pera aí, eu virei como glória, mas antes eu preciso destruir os poderes que existem no reino espiritual sobre a terra. E ele veio e manifestou isso. E cara, isso tem que mudar tudo. Isso tem que mudar tudo dentro de você. Você não é um derrotado. O mundo já foi invadido pelo reino de Deus. A parada começa a mudar. Quando nós mudamos a nossa mente, nós começamos a enxergar que Jesus invadiu o reino de Satanás, que estava a autoridade que Satanás tinha sobre a terra. Jesus invadiu isso com o seu reino. E é interessante que ele faz o seguinte: ele fala para os discípulos: ide pregai o reino. Pregai as boas novas do reino e manifestar o poder do reino. Como? Expulsando demônios, curando os enfermos. Jesus ele rompe a autoridade de Satanás e nos insere dentro da autoridade do reino de Jesus aqui já na terra. Ele nos inseriu, cara. Ele inseriu a mim e a você. E isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Jesus reestabeleceu aquilo que Adão tinha perdido. Jesus reestabeleceu aquilo que Adão tinha perdido. Há muito poder nisso, cara. Porque nós ficamos pensando: poxa, parece que o mundo vai ser destruído. Parece que a sensação que dá às vezes quando eu converso com algumas pessoas é que parece que Jesus não tem todo aquele poder, porque parece que tudo está sendo perdido, mas não está. Ele já invadiu. E ele nos dá uma mensagem e uma missão para isso. A mensagem é pregar o reino de Deus, e a missão é pregar a todas as nações. Foi para isso que Jesus nos deu este reino: pregar a todas as nações, curar os enfermos, tirar os cativos das cadeias. E isso traz uma mudança de mente, uma mudança completa de mente. E a igreja de Cristo precisa mudar essa chave de dentro dela. Por que eu estou falando isso? Por muitas vezes nós viemos na igreja para ser curado. Senhor, precisamos da tua cura. Precisamos ser tratados como uma pessoa ferida. E isso é um fato, acontece nas nossas vidas. Isso é uma verdade. Mas para que serve eu ser curado sem, depois que eu ser curado, manifestar o poder de Deus? Eu vou voltar aqui de novo ferido e ir embora, e voltar de novo ferido e ir embora, e de novo ferido e ir embora. E não foi essa mensagem que Jesus disse que nós teríamos que fazer aqui na terra, cara. Jesus não chamou pessoas para estarem sendo simplesmente curadas de depressão e voltar aqui e falar: agora eu estou ser curado de tal coisa e tal coisa, e agora de novo tem que ser curado de depressão porque a depressão voltou em mim, porque agora de novo esse espírito de rejeição veio em mim. Não foi para isso, cara. Ele te deu uma autoridade, ele te deu um poder. E sabe qual é esse poder? Ele disse o seguinte: nós somos o corpo de Cristo. E eu quero fazer algo interessante aqui. É possível as minhas pernas, vocês reconhecem que as minhas pernas estão aqui?
Todos conseguem ver elas? Sim, né? Se as minhas pernas estão aqui e eu me movo, por que eu me movo? Porque eu dei um comando com a minha mente para que as minhas pernas possam andar, para que minhas pernas possam se mexer, ou seja, elas estão ligadas no meu corpo. Aliás, estão ligadas à minha cabeça. Isso completa um corpo, amém? E você está ligado ao corpo de Cristo. É isso que Jesus disse naquele versículo. Então eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei se existe algum médico aqui, algum geneticista ou coisa do tipo, mas eu tenho certeza que as minhas pernas podem ser encontrados os mesmos DNA da minha cabeça. Eu consigo provar que essas pernas são minhas através de algum exame, de alguma prova da medicina, eu consigo provar isso. Ou seja, o meu corpo tem o mesmo DNA que a minha cabeça, é isso? Amém? Então eu quero te dizer uma coisa, cara. Nós temos o mesmo DNA de Cristo. Nós temos esse DNA poderoso que ele disse aqui, ó, que foi ressurreto, que foi transformado. O corpo de Jesus foi transformado em glória. E sobre esse homem, Jesus, o Filho do homem, há toda a autoridade e poder. Então, se eu tenho o mesmo DNA que ele, há sobre mim toda a autoridade e poder. Eu sou parte de Cristo. Amém? Nós somos parte de Cristo, porque o corpo de Cristo é parte dele, é parte do cabeça. Isso tem que mudar a nossa história. Nós não estamos aqui para nos defender. A igreja não veio aqui para se defender, a igreja veio aqui para manifestar. Jesus começou com 12 e agora são milhões. E aí você pode dizer, poxa, mas então o que está acontecendo? É exatamente isso, nós não estamos entendendo. Como um país que tem mais de 90% da sua população como cristão, eu não quero falar se é católico, se é alguma outra coisa, se é evangélico, se determina como cristão, acredita em Cristo. Para mim, é quem acredita em Cristo. Eu não estou aqui para julgar as pessoas, quem é certo ou quem é errado, porque eu acredito em quem acredita em Cristo. Então, querido, como um país, como uma cidade como Rio Preto, que tem mais de 90%, eu estou chutando baixo, do seu povo cristão, pode viver em corrupção, tem um governo corrupto, as pessoas dominadas pela droga, as pessoas dominadas pela imoralidade sexual, pela idolatria. Como pode um povo, uma nação que se diz cristã, ou seja, corpo de Cristo, tendo o DNA desse poder, dessa glória, acima de todas as autoridades, acima de todos os demônios, acima de Satanás, porque nós temos a autoridade de Jesus. E ele diz o seguinte, que ele venceu e destruirá a morte, porque ele venceu a morte quando ele ressuscitou, amém? Só que ele disse que no fim dos dias ele destruirá a morte. Então Jesus, ele começou tudo e vai terminar tudo, é fantástico isso, porque ele disse que ressuscitou, de fato ressuscitou, então ele venceu a morte. Jesus não pecou, então ele venceu o pecado, mas ele vai destruir o pecado, ele ainda não destruiu. Mas ele já inseriu um povo para manifestar até o dia que ele volte para destruir o pecado. E ele venceu Satanás, cumprindo todas as escrituras, resistindo à tentação, sendo o cordeiro imaculado, sem manchas. Ele venceu Satanás, mas ele destruirá Satanás. Então ele já deixou tudo programado. Já venci a morte, já venci o pecado, já venci Satanás. Agora eu vou deixar com que vocês manifestem o reino de Deus que eu vos ensino todos os dias, até que todas as nações da terra ouçam, porque Jesus não disse que nós iremos salvar as pessoas, ele disse para nós pregarmos a mensagem do reino em todas as nações. E aí aqueles que conhecerem, quiserem ver esse poder e esse Jesus maravilhoso, que é pregar o reino de Deus, não é falar Jesus te ama, irmão, e sair fora. Pregar o reino de Deus é manifestar o amor dele, é manifestar o poder dele, é curar as pessoas, é invadir onde tem trevas. Aí sim as pessoas podem ser transformadas. É falar para o depressivo que você não precisa ser mais depressivo, porque você é rei,
você reina com Jesus, e eu, como parte do corpo, ando contigo, para que isso seja transformado em sua vida. É isso que é pregar o reino de Deus. E aí Jesus diz que quando nós acabarmos de levar o reino de Deus a todas as nações, aí sim, Ele voltará e fará aquilo que os judeus têm esperado. Sabe, queridos, é muito interessante, muito preocupante que a nossa religião, que é o ambiente em que nós vivemos, dentro de igrejas, etc. e tal, ele tem se baseado na suficiência humana, cara. Infelizmente, nós temos buscado a Jesus para suprir as nossas necessidades. Sejam elas, eu quero ser salvo e ir para o resort espiritual que eu vou morar para sempre. Ou eu quero ter o melhor dessa terra. Não, chegou até aqui, tá bom, eu já tenho casa, carro, emprego. Jesus, agora só de dominguinho, tranquilinho, na paz do Senhor, tranquilinho, uma vez por semana lendo a Bíblia. E a gente para, por quê? Porque atingiu um ponto de suficiência humana. Jesus quer mais, cara. Você sabe o que significa o nome de Jesus? Jesus é salvação. Então a salvação só existe para quem entra dentro dele, cara. Para quem está nele. Jeová é salvação, é o nome de Jesus. Esse é o nome, essa é a tradução do nome de Jesus. Então a salvação, querido, não é um paraíso lá na frente, a salvação é estar em Cristo. Se você quer viver eternamente com Jesus, você precisa começar agora. Você precisa começar hoje. No momento em que você disse, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida. A palavra de Deus diz o seguinte: aqueles que creem que Jesus é o Senhor, têm a vida eterna. Não diz assim, terá a vida eterna. Você já está sendo inserido na vida eterna hoje, cara. Andar com Jesus, ser salvo, é querer estar com Ele de agora até a eternidade, que não tem fim. Então não é aquele conceito humano de, nossa, eu quero sair dessa situação. Não é isso que Jesus nos chamou para fazer. Não foi para isso que Jesus nos convidou, porque hoje Ele nos convida. Mas um dia Ele virá e todo joelho terá que se dobrar a Ele, toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Mesmo não querendo, confessará. Mas hoje Ele faz uma oferta para nós. Venha participar. Você está sendo convidado a estar nesse reino. E cara, eu vou te dizer uma coisa. Não dá mais para viver um evangelho depressivo, cara. Não tem como. Não tem como se eu sei que Jesus é o Senhor da minha vida. Não tem como se Jesus é o Rei. E Ele diz em Romanos 5,17 que nós iremos reinar em vida com Ele, cara. Porque Adão, por um homem entrou o pecado, mas por Jesus, pela graça em Jesus, nós somos libertos disso e viveremos em vida, reinaremos em vida com Ele. Isso precisa mudar a chave da igreja. Não é só aquele que prega aqui que precisa ter autoridade. Cara, você tem autoridade. As pessoas que estão ao seu redor, que estão com dores de cabeça lá no seu trabalho, você tem autoridade para curar eles, cara. A mesma autoridade que Jesus disse que ressuscitou. Esse mesmo poder Ele enviou aos seus discípulos, e vocês são o quê? São discípulos de Cristo. Essa autoridade está sobre a sua vida. Esse poder, esse dunamis, está sobre a nossa vida, porque o reino de Deus está sendo estabelecido por nós. Jesus, eu quero fazer um parênteses. Hoje mesmo eu fiz isso pela manhã. Quantos homens aqui gostam de futebol? Levanta a mão, por favor. Amém. Cara, é o seguinte, eu vou trazer algo bem fácil para você entender. O jogo estava 2-0. Eu vou aproveitar, depois os câmeras aí cortam isso daí, porque o pastor é corintiano, então eu vou... Aqui não tem corintiano não, tem? Depois a gente ora por vocês, tá, queridos? Nós vamos libertar vocês desse mal. É brincadeira. Mas é o seguinte, vocês homens, eu quero falar com os homens, porque a Bíblia diz que os homens são sacerdotes. Vocês são os responsáveis por manifestar o reino de Deus na sua casa. As mulheres intercedem por vocês, vocês são os responsáveis por trazer a palavra de Deus, cara. Os homens que fogem de todas as coisas que a igreja faz, os homens que
faltam até no culto para assistir o futebol. Cara, você é o sacerdote da sua casa. O reino de Deus vai entrar na vida do teu filho através daquilo que você está ensinando. E eu quero falar com vocês, todo mundo vai entender o que eu vou dizer. Mas a parada é o seguinte: Adão deixou 2-0 para os caras. Ele deixou entrar o pecado e estava 2-0 para o Corinthians. E é o seguinte, Jesus, ele veio e ele fez o seguinte, cara, ele virou, a partida estava aos 45 do segundo tempo, você já estava assim, meu Deus, amanhã quero faltar no trampo, porque tem um corintiano lá que vai me encher o saco, que vai chegar e falar, tá vendo, eu sabia. E de repente o teu time, vou falar que é o São Paulo, vai. O teu time chega, Jesus está no teu time e Jesus vem como técnico e fala assim, e faz uma estratégia que o teu time chega e faz 3-2 em 3 minutos. Você fica enlouquecido, para quem gosta de futebol sabe o que eu estou dizendo. A primeira coisa que você pensa é como que você vai, quando que não vai chegar essa segunda-feira? Dá até alegria para trabalhar na segunda, quando o time vira um jogo desse. Fala, nossa, eu quero chegar lá na empresa e pegar aquele corintiano. E falar aquilo que aconteceu, que meu time é bom, que meu time é o melhor. Eu falei para ele, aí ele vai falar que nem assistiu o jogo, mas beleza, não tem problema. Mas o que eu estou querendo dizer? É que traz uma alegria para aqueles que gostam de futebol, quando o seu time faz uma virada dessa, e eu vou te falar o seguinte, Jesus virou o jogo, cara. Jesus virou o jogo, mano. Aquele dia que ele entrou aqui, ele fez o seguinte, agora está 3-2 para vocês, eu vou me retirar agora, vou deixar meu auxiliar técnico aqui, o Espírito Santo, que vai ajudar vocês a organizar aqui, como que vocês vão ter que conduzir o restante do jogo, porque eu já vou te contar uma coisa, Jesus disse assim, eu já sei o resultado, porque eu já escrevi quanto que vai ser, mas eu vou voltar aqui para comemorar com você, cara, eu vou voltar aqui para comemorar com você, e você pode estar inserido até neste mundo maligno, na Arena Corinthians. Você pode estar inserido nesse mundo maligno, na Arena Corinthians. Mas é o seguinte, cara, é brincadeira, viu, corintianos? Pelo amor de Deus. Você pode estar inserido neste mundo maligno, mas se você está com Cristo, você está vencendo, então você não tem medo de mais nada, cara. A depressão tem que sair da sua vida. Você tem poder e autoridade para pregar para as pessoas, para curar aquele cara que trabalha com você, para manifestar esse reino de poder e glória. Não dá mais tempo para a igreja ficar de mimimi, de chorinho, porque você é sacerdote real. Você é rei junto com Jesus, porque você é parte do corpo dele, cara. Você tem o DNA de Cristo. Nós somos vencedores em Cristo. Então todo espírito de depressão tem que sair, porque você dá uma ordem no poderoso nome de Jesus. Não use como amuleto em nome de Jesus. Fale assim, em nome de Jesus, porque esse tem poder, esse tem autoridade sobre todas as autoridades. Não é um chavão, é um poder. Não é um chavão, é a majestade do rei, que está aqui e virá por completo. Um dia nós veremos face a face o Senhor. E ninguém vai estar aqui para nos ensinar, porque vai ser o próprio Deus que vai nos ensinar. É isso que a palavra diz. Então precisa mudar a nossa mente, cara. Há uma mudança de mente, as pessoas precisam conhecer Jesus, não conhecer religião. Jesus não quer apresentar uma religião, Ele quer ser apresentado como um pai, como um amigo, como um noivo, como um rei. E como nós temos feito isso? Precisamos mudar a nossa mente. A nossa mente precisa mudar, cara. Você é tão poderoso. Você é como se fosse um elefante sendo guiado por uma corda bem pequenininha, você não tem noção do poder que você tem para romper aquilo e falar assim, cara, a parada mudou agora, espera aí, eu posso usar essa autoridade, eu sou corpo com Ele é o cabeça, Ele me conduz, Ele me transforma. Não dá para a gente deixar as pessoas aí fora precisando desse Jesus, e nós sendo luz, sendo sal, sendo esse povo eleito, porque quando a gente está aqui dentro e ouve isso, nós nos sentimos felizes, isso traz uma alegria imensa no nosso coração. Cara, lá fora tem que trazer também. Há um poder, há uma glória que
que foi derramada sobre nós, nós não merecemos isso. Mas eu já me conformei com isso, tá? E eu já me conformei que eu não mereço. Então agora eu só represento um rei. Eu não sou ninguém. Com Jesus eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sozinho não sou ninguém, mas com Ele eu sou parte de um corpo poderoso que vai reinar sobre todas as nações, cara. Isso é incrível, isso é muito poderoso. Isso não dá para deixar uma depressão, uma angústia, uma tristeza. Eu não quero julgar esse sentimento. Não estou aqui para isso. Nós tivemos um culto poderoso no domingo passado sobre cura, falado sobre Jefté e sobre José. E a igreja precisa curar aqueles que estão doentes. Mas como no futebol, o jogador que é curado, ele tem que estar disponível para correr. Ele tem que estar disponível para jogar. Você não pode ser o Valdívia espiritual, cara, que só quer ficar no banco, que só quer ficar sentado e que não quer jogar. É isso que a gente faz com a nossa vida, infelizmente. Nós somos curados, entendemos o reino de Deus, aí eu pego e sento. Falo, eu não quero jogar, Jesus. Aqui para mim tá bom, estou vendo o jogo de perto. Não dá mais. Sabe, às vezes a gente precisa de palavras que nos motivam, que nos dão fé. Na sexta-feira nós estávamos falando, eu estou vendo o Kleber aqui, sobre fé. Cara, não tem coisa mais gostosa de você falar sobre fé em Jesus. Não tem coisa que te dá mais poder, mais autoridade, mais alegria, em meio a esse mundo que as pessoas dizem que está perdido. Não está, cara, você está aqui. Você é manifestante desse reino. Você tem esse poder, você tem essa autoridade. Acorda, igreja, acorda, porque Jesus disse, pregai o reino de Deus. Às vezes nós esperamos palavras tão profundas dentro de um intelectual religioso, falando, nossa, aquela palavra foi um negócio que parece que de baixo, não sei de onde lá. Cara, Jesus ensinava com umas parábolas muito simples. Por quê? Porque Ele quer que todo mundo saiba, cara. Ele quer que todo mundo saiba. Você quer se aprofundar em Jesus? Vai para o teu quarto, vai entender esse amor dele, porque aí você manifesta. Não se torne um fariseu, um religioso, cheio de nossa, eu conheço a palavra que fala por dentro, por baixo, por outro, sendo que você não está manifestando aquilo que está sendo simplesmente pregado para você. Jesus é mais do que o intelecto. Jesus é salvação, é rei, é majestade, é glória, é honra, é autoridade. Nós dissemos que o rei está aqui. Se o rei está aqui, o corpo do rei está aqui. E se o corpo do rei está aqui, se o corpo do rei está lá fora, o rei está lá fora. Não tem como, se eu perder essa perna aqui, você vai me ver sem uma perna, é óbvio. E você não vai falar assim, nossa, lá, ó, as duas pernas do Márcio. Não vai falar isso. O corpo de Cristo é completo. Se você está machucado ou não, você continua aqui. E é interessante que os filhos, quando se tornam maduros, o filho quando é pequeno, ele cai, ele fica igual o Neymar. Ele fica 3 horas lá no chão e se descabela e quer que a mãe pega e não sai do lugar. E fala, Jesus, olha só esse menino, parece que arrancou a perna. Mas quando os filhos são maduros, quando as pessoas crescem, elas batem, quando você bate a quininha, o dedinho na quininha de alguma coisa, que é aquela dor que só o espiritual para explicar o que acontece, cara, você não para e fala, não vou trabalhar hoje porque eu bati o dedinho. Você fala assim, cara, está doendo, mas eu vou continuar. Eu vou trabalhar. Cara, se você está machucado, não deixe de trabalhar para Jesus. Não deixe de trabalhar pelo reino. É pregar o reino de Deus. Foi essas condições, uma dessas condições que Jesus disse, para que eu venha, acho que é Mateus 24 que fala isso, eu preciso que vocês contem de mim para todo mundo, para todas as nações, aí eu vou vir. Rio Preto precisa de Jesus, você é sal. E eu fiquei pensando sobre esse assunto de sal, eu até comentei hoje de manhã. A Bíblia diz que o sal, ele tem uma propriedade que serve para salgar o mundo, a terra, né? Na Bíblia fala assim. E, de fato, uma comida sem sal, você percebe que ela está sem sal. Ou com muito sal, você percebe que ela está com muito sal. Por quê? Porque ela faz uma diferença dentro da onde ela está. E é interessante que a gente ouve bastante esse versículo, mas esquece do restante.
Porque ele diz assim, que se você não for sal, não usar a propriedade do sal, você será inútil e será colocado debaixo dos pés para ser pisado. E aí eu te falo o seguinte, cara, para você refletir. Jesus te cura e te faz sal de novo. Bem salgadinho, todo bonitinho, a pressão sobe se comer você. Beleza. E aí você não faz nada com isso. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser pisado de novo, cara. Aí Jesus tem que curar você de novo. Aí ele te coloca como sal de novo. Aí você não faz nada de novo. Você vai ser pisado mais uma vez. O sal só não vai ser pisado quando ele for usado a sua propriedade. É salgar a terra. Salgar a terra, levar o reino de Deus para as pessoas. Cara, ore pela pessoa que está trabalhando com você. Ore pelo seu filho, ore pela sua esposa. Creia nisso. Na sexta-feira a gente estava conversando uma coisa, no Casados, que é muito interessante. O reino de Deus, ele é uma escolha. Todos creem nisso hoje ainda? Ele é uma escolha. Um dia ele não será. Ele será uma determinação. Aí, infelizmente, alguns vão para um lado, outro para o outro. Mas ele vai ser assim, porque a palavra de Deus diz isso. Só que hoje ele é uma escolha. E eu te falo que tem uma escolha muito interessante. Eu posso escolher as verdades de Cristo e acreditar nelas, que são as promessas dele, uma promessa maravilhosa que todo mundo sabe de cor, só que infelizmente parece que fica só vagando nas nossas palavras. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, cara. Eu posso acreditar nessa promessa, ou eu posso acreditar nas mentiras de Satanás. Eu tenho essas duas escolhas. Em quem eu vou acreditar? Nas promessas de Deus, que Ele está comigo, que Ele me faz parte, que eu faço parte desse corpo, que eu sou sal, que eu sou luz, e que o Senhor venceu a morte por mim, e nós não estamos mais na morte, e sim na vida, porque nós cremos que Jesus é o Senhor. Ou acreditar nas mentiras de Satanás, dizendo que você é um derrotado, que você é um ninguém, que você é um rejeitado, que porque você veio de um adultério, você não vale nada. Cara, não é isso que Cristo diz. Então acredite nas verdades dele, cara. E exclua da sua vida as mentiras de Satanás, porque ele só quer poluir a sua mente. Ele só quer te afastar da presença de Deus e te deixar dentro da religiosidade que te prende nas necessidades do mundo, nas necessidades humanas. Jesus já deu a vitória para a gente. A chave dentro de nós precisa mudar. Se você se diz luz, porque você declara os versículos, como a gente disse aqui no começo, nós declaramos que a sabedoria de Deus viria sobre o nosso coração. Se você se declara como luz, eu vou te dizer uma coisa: as trevas nada mais é que a ausência de luz. Essa é a definição dela. Se dentro de você falta luz, se dentro de você tem trevas, é porque está faltando ainda a luz de Jesus. Mas Jesus, Ele já te deu essa autoridade sobre todas as autoridades. Você é com Ele. Outra coisa, tem muitos lugares que vendem drogas em Rio Preto, talvez no seu bairro, acho que em todos os bairros hoje em dia, lugares de prostituição. Aqueles lugares são lugares de trevas. Por quê? Porque a luz de Jesus não chegou naquele lugar, cara. E quem são a luz de Jesus? Somos nós. E quem Jesus diz que precisa ir lá e pregar o reino de Deus, não é: se você não parar de se prostituir, você vai para o inferno. Não é isso que Jesus diz, cara. Apresente o amor dele, cara. Para de ser acusador. Jesus não te acusa porque você quer acusar as pessoas. Não julgue, a palavra de Deus diz: não julgue. E se chegou isso para você, irmão, agora, se você não sabia, agora você sabe. Não julgue as pessoas. Você pode julgar aquilo que está sendo dito sobre você, mas não julgue as pessoas. Não condene uma pessoa que está num ambiente de prostituição, porque você não sabe o que aconteceu com ela para ela estar ali. Seja luz na vida dessa pessoa. Seja luz naquela pessoa que consome drogas. Jesus nos chamou para ser luz,
e para levar o reino, não foi para salvar ninguém, para julgar ninguém. Quem salva é Ele, quem muda é Ele, quem julga é Ele, cara. É momento de mudança, igreja. Jesus quer libertar o seu povo para que o povo entenda que o reino de Deus precisa avançar. O reino de Deus precisa avançar sobre a terra. E nós temos todas essas armas na mão e nós não podemos mais não saber usar as armas. Essas armas foram dadas para nós. E eu glorifico a Deus porque o reino de Deus tem sido pregado direto aqui, cara. Nos lugares fontes desta nação, aonde a palavra de Deus é compreendida, se fala só sobre o reino de Deus, cara. Só fala sobre é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele nos liberta, ele nos tira dessa prisão da religiosidade. Sabe aquele negócio que você fala assim, não é possível que é isso aqui que é servir Jesus. Não é isso, cara. Servir Jesus é ser liberto nele, é amar, é ter alegria pela manhã e falar bom dia, Jesus, como sendo a primeira pessoa que você dá bom dia. Por quê? Porque você sabe que ele está ali. Não é uma religiosidade, fala, eu tenho que orar porque o pastor disse que eu tenho que orar. Não é isso. É bom dia, Espírito Santo. Obrigado pelo Senhor estar aqui comigo. Onde nós iremos hoje? O que nós iremos fazer hoje? Nós iremos trabalhar. Jesus, prepara uma oportunidade para o teu reino ser pregado aqui. Prepara uma oportunidade para uma pessoa ser abraçada, porque o reino de Deus também é amar as pessoas, não é só enfiar uma palavra, é dar um abraço. Cara, às vezes um abraço representa Jesus mais do que uma palavra. E quantos de nós temos abraçado as pessoas e falado, cara, eu te amo. Eu me incluo em tudo isso, cara. Porque o reino de Deus precisa ser manifesto pela gente. Jesus, ele está aguardando lá, falando, cara, eu preciso que os meus filhos entendam. Preciso que os meus filhos entendam isso. Eu quero voltar. Mas eu deixei algumas condições. E a igreja precisa entender que depende dela. O corpo que vai levar o cabeça. E você é o corpo, cara. Nós iremos chegar num dia que nós sempre gostamos de dizer que Jesus virá e que a igreja e o Espírito Santo dizem, ora vem Senhor Jesus. E ele fala, eu quero ir, mas você não está fazendo ainda, você não está entendendo. É poder, é autoridade nele, cara, é mudança de vida, é mudança de mente. Às vezes essa palavra acaba sendo um pouco dura, porque ela confronta o nosso egoísmo. Ela confronta aquilo que nós entendemos como relacionamento com Jesus. Mas é mais profundo que isso. Tem poder, tem autoridade. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. E eu quero te convidar, cara, mulheres, homens de Deus, se vocês entenderam aquilo que foi dito, peçam para Jesus transformar aquilo que está dentro de você que ainda não entendeu isso, cara. Porque a gente entende muito com o entendimento humano, só que a gente esquece que nós estamos aqui para manifestar isso, nós estamos aqui para derramar isso sobre as pessoas. É vida na vida. É vida na vida. Não há mais tempo para a gente ficar buscando coisas para nós mesmos. Sendo que o reino de Deus foi chegado, então todas as coisas para mim não importam mais. O que importa é olhar para Jesus, é seguir Jesus, é querer Jesus. Começa a falar com Ele, querido. Jesus quer libertar pessoas nesta noite, de dentro da mente delas mesmo. Jesus quer libertar as pessoas que sentem que estão depressivas, porque o reino de Deus é chegado para você, e a autoridade do reino está em ti. Você pode expulsar a depressão da sua vida, cara. Você pode expulsar a rejeição da sua vida. Independente daquilo que tenha acontecido, daquilo que você passou, Jesus estava ali com você, e Ele preparou esse dia para falar isso para você. Ele preparou isso para nós, porque
porque Ele nos ama e Ele nos quer entendendo sobre o reino de Deus. Cara, é momento de você mergulhar. As águas vão subir, cara. Eu falei isso pela manhã. Você vai entender muitas coisas que eu estou falando aqui na conferência. As águas vão subir. Há um tempo para esta nação, há um tempo para este povo de Rio Preto, há um tempo de governo que Deus estabelece sobre nós, para que nós levemos o reino de Deus nessa cidade, nesta região. Cabe a nós levarmos o reino de Deus aqui, pregar o reino de Deus a toda criatura. Então toda criatura de Rio Preto saberá do reino de Deus por nós. A igreja te convida, Jesus te convida a participar de tudo isso. Isso é maravilhoso, isso é poder, isso é glória de Deus. Mas ainda é uma escolha, querido. Escolha Jesus, escolha a presença de Cristo, escolha a autoridade dEle, ao invés de ouvir aqueles que não sabem o que estão falando. Eu vou te buscar.